Conexão FM. Luíde, obrigado aí pela oportunidade de participar. Esse é um tema importante para discutir com a comunidade itaúnense, né? A questão é a seguinte: o Itaúna, nós temos aqui o presídio, né, a cadeia, e a princípio seria apenas para presos provisórios, mas porque a penitenciária que é o ambiente mais adequado para o cumprimento das penas definitivas. Ou seja, o sujeito recebeu a condenação, ele vai para a penitenciária cumprir pena. Porque lá nós temos as possibilidades de progressão de regime mais evidentes. A cadeia aqui, infelizmente, não dá essa estrutura muito bem feita, de progredir para o regime fechado, para o semiaberto, e para o aberto, na realidade, nós não temos nenhuma penitenciária no Brasil que teria condições de abrigar o regime aberto diante dos requisitos legais lá, enfim. Então a ideia de trazer uma penitenciária para cá seria para tirar a cadeia aqui da região central e migrar tanto os provisórios quanto os condenados lá para essa penitenciária. Tem uma ideia também de ampliar essas vagas. Nós temos aqui no nosso presídio da Rua Santana em torno aí, de 65 a 70 vagas. E gira em torno da população dos presos de lá, gira em torno de 200, 210. Ou seja, nós temos mais ou menos 3 vezes essa capacidade. Então a ideia seria trazer mais vagas para ver se reduz essa questão da superlotação também. Parece que a discussão está girando em torno de 300 a 400 vagas, se eu não me engano. E pelo que a gente está vendo, também começou o debate sobre a diferença de um presídio para uma penitenciária. Isso de fato existe, essa diferenciação? Existe, seria mais ou menos nesse sentido. A penitenciária é um lugar mais adequado para cumprimento de pena, a pena definitiva, né, que a pessoa vai progredir de regime. Essa progressão de regime, no caso, seria o quê? Para ser mais explícito. Sim, claro. Porque o sistema de execução penal brasileiro, que é inspirado inclusive em modelos europeus e da América do Norte, tem um fim da ressocialização. E um dos processos, dos projetos de ressocialização é reintegrando a pessoa que está condenada aos poucos na sociedade. Então ela começa no regime fechado, que ela fica 100% lá dentro. No semiaberto, tem a possibilidade de algumas saídas. Ela tem possibilidade, inclusive, de trabalho externo. Então a liberdade dela é um pouco menos restringida. Para ela, quando ela chegar no aberto e quando ela voltar para o convívio social, não ser um processo muito drástico de ficar anos fechado, 100% fechado, e do dia para a noite sai, para não ter esse choque tão pesado. Essa é a ideia. Tá, tecnicamente, sem entrar no mérito político da discussão e opinativo do que o prefeito deva ou não fazer, mas dentro de uma análise técnica, jurídica até, a discussão deveria centrar-se na possibilidade de se construir um novo presídio em outra região da cidade para poder, então, tirar o cadeião da Rua Santana, estruturando para comportar este número de 300 detentos que estão, ao invés de uma penitenciária, porque o que tem se discutido e reclamado é que uma penitenciária ela trará a possibilidade muito real dentro da situação que hoje vive o sistema carcerário brasileiro, de oportunizar a vinda de vários outros condenados da justiça, se não só do Estado, até do país, né? E que, por um excesso em Betim, excesso em Ribeirão das Neves, eles poderiam ser realocados em Itaúna. Então, de uma população carcerária já local de 300, que eventualmente fossem transferidos para a penitenciária, e legalmente acredito que há de restrição, porque não é o mesmo ambiente, né? São situações jurídicas diferentes. Quem está no presídio não pode estar na penitenciária, correto ou não? Em teoria, sim. Ou ter área física separada? Em teoria, sim, só que infelizmente o nosso sistema penitenciário no Brasil não respeita a lei. Então coloca todo mundo no mesmo Coloca tudo no mesmo pacote, inclusive o presídio nosso aqui, a cadeia da Rua Santana,
em teoria não deveria servir para cumprimento de pena. Só que, como nós não temos aqui uma penitenciária, e como as penitenciárias da região e do país inteiro estão todas superlotadas, acaba servindo. Por isso que a SEDES está aqui. Hoje Exatamente. nós temos agentes penitenciários e não Exatamente. a polícia militar administrando o local. Exatamente. E a questão é que isso é uma realidade nacional. Para o ouvinte ter uma noção, nós temos hoje em torno de 350 mil vagas para presos no país inteiro. E a nossa população carcerária, pelo último dados do CNJ, que lançou há pouco, nós temos em torno de 812 mil presos. Ou seja, nós temos quase 3 vezes a capacidade do que nós deveríamos ter. Conexão FM.